Fala pessoal do sétimo ano C, Colégio WGS, que é o professor Diegão na área, professor de Geografia. Vou falar com vocês aí da expedição 2 do seu livro, tá? Percurso 5. No vídeo anterior, eu fiz uma aula bem rápida sobre toda a expedição 2, mas eu achei ela muito rápida e eu acho que alguns alunos podem ter boiado aí na questão do conteúdo. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou projetar aulas, vou criar aulas, né, em cima de cada percurso. Então nós vamos começar com o percurso 5. Então quer dizer que a próxima aula vai ser o percurso 6, depois o 7, depois o 8 e assim vai, tá bom? E toda vez que você terminar de assistir as minhas aulas, você vai lá no Google Classroom e baixa a atividade que a coordenadora vai deixar disponível para vocês lá, ok? Então pega o seu livro, pega seu caderno e vamos acompanhar aqui a minha aula. Primeiro ponto. Procure um local silencioso. Procure um local que não tenha distrações, como televisão, por exemplo, tá? Procurem assistir a aula, entender o conteúdo. Não conseguiu entender? Volta e assiste novamente, tá bom? Se a dúvida persistir, você vai lá no Google Class e você vai escrever para mim lá, professor, não entendi tal ponto. O senhor pode reexplicar? Então, eu vou tentar achar uma explicação mais mais fácil, né, para você tentar entender, ok? Então vamos lá? Então pega seu livro e vamos começar. Galera, Brasil, país populoso e pouco povoado. Gente, o Brasil, ele possui a quinta maior população do mundo, né? Então, ou seja, nós somos um país de grandes, vamos dizer assim, grandes extensões territoriais com uma grande quantidade de habitantes. Só que isso vai ser mal distribuído pelo nosso território. Isso vai dizer o seguinte, que o Brasil tem muita gente, porém, se você for olhar por cada região do Brasil, você vai ver que tem regiões com muitos habitantes, outras com menos, né? Quando eu falo no total da população brasileira, eu vou dizer o seguinte, que essa é a população absoluta. Agora, se eu começar a dividir ela, vamos pegar toda a população do Brasil e vou dividir ela pela região Nordeste, pela região Norte, pelo Centro-Oeste, pelo Sul, pelo Sudeste. Eu estou criando uma população relativa, né? Então eu tenho o total absoluto, eu tenho a divisão relativa, tá bom? Só que como que a gente trabalha essa questão? Porque a gente precisa calcular a densidade demográfica. Pessoal, olha que interessante, o Brasil ele tem ali uma média de 24,5 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, se eu andar 1 quilômetro, vamos pegar o exemplo, 1 quilômetro, eu vou achar uma média de 24,5 habitantes. É aglomeração? É. Então evite lugares aglomerados nesse momento, tá bom, pessoal? Fica a dica. Galera, alguns países eles são considerados muito populosos. Só que eles não têm o mesmo tamanho territorial do Brasil. Tem países que são considerados ilhas, né? Então, por eles serem ilhas, né, por ser países insulares, eles acabam possuindo uma área quadrada bem menor do que a nossa, tá? E você vai ter aqui uma relação de uma população gigantesca, como um exemplo de Singapura, 5 milhões de habitantes dentro de uma área de 700 km². Olha a quantidade de pessoas ali por quilômetro quadrado. 8.274, enquanto lá no Brasil você tem a média de 24,5 habitantes por quilômetro quadrado. Olha a diferença, tá bom? Então isso mostra que o Brasil ele está mal distribuído em relação ao seu território. Se você observar aqui, ó, todo o nosso território brasileiro, você vai perceber que na região sudeste há maior índice de concentração populacional, maior índice de densidade demográfica, tá? Agora, lá em cima aqui no Nordeste, ó, também acontece uma grande concentração em densidade demográfica. Professor, estou só dizendo que o litoral é mais atrativo? Existem todos esses fatores, porque existem fatores que podem explicar, na verdade, essa concentração, essa densidade demográfica. Gente, existem fatores econômicos, fatores naturais, então tudo isso pode levar em consideração, tá bom? Quando eu falo de fator econômico, por exemplo, onde vai ter melhores empregos, né? Onde as pessoas vão poder ganhar mais dinheiro. Então, acredita-se, por exemplo, em São Paulo, por ter muitas indústrias, vai ter emprego para o pessoal, para o povo, né? Trabalhar.
Então isso acaba gerando ali uma maior concentração populacional nesse estado, tá bom? E acaba gerando também para a região. Agora, você tem ali, por exemplo, lugares que são desérticos, né? Lugares que são muito frios. Então, ou seja, esses lugares acabam sendo pouco povoados, pessoal. Então, ou seja, as pessoas não vão querer morar no meio do deserto. Lugares que são tão frios, tão frios, tão frios, que as pessoas não vão querer também morar nele. Então, isso acaba diminuindo a densidade demográfica daquele local. Então, as pessoas vão procurar lugares que têm clima muito mais ameno, né? Onde tem climas mais favoráveis, tá bom? Então, isso mostra que o Brasil, ele há uma distribuição espacial dentro do seu território de forma desigual, ok? Gente, quando eu observo aqui essa tabela, eu vou perceber o seguinte: cada região do Brasil ela apresenta uma quantitativa populacional. Bom, por exemplo, Norte, 18 milhões de pessoas, isso com dados 2018, tá? Nordeste, 56 milhões de pessoas. Sudeste, 87 milhões de pessoas. Vamos usar a palavra aproximadamente, porque isso mostra que não é exatamente esse quantitativo de pessoas, né? Aproximadamente 87 milhões de pessoas. O Sul, 29 milhões. O Centro-Oeste, onde se encontra Brasília, 16 milhões de pessoas. Então você começa a pensar que depende muito da questão financeira, depende muito da questão natural, é onde as pessoas vão buscar os seus abrigos, ok? Mas quem é que vai definir isso, né? Gente, existe o censo. O censo, pessoal, é o recenseamento. Esse recenseamento, ele foi feito justamente para que o governo possa conhecer quantos homens e mulheres vivem dentro do seu país, né? Qual é o grau de instrução da sua população, né? Qual é a idade desse povo. Então, ou seja, ele vai querer fazer uma pesquisa para ele saber como que vai ficar cada, digamos assim, cada setor, né, do Brasil, como que vai ser feito os seus trabalhos, no caso quando eu falo trabalho do governo. Por exemplo, o governo faz o censo para saber quantas vagas de escola de ensino fundamental ele vai precisar, de ensino médio, de universidades, né? Então, ou seja, para atender quem? A população. Lembrando que o governo serve à população. Quantos empregos serão necessários, né? Quando eu falo anualmente para absorver os jovens, né, pessoal? Os jovens eles saem do ensino médio, eles partem para a faculdade e de alguma forma eles precisam ganhar o dinheirinho deles até para se manter. Quantas habitações precisam ser construídas, né? Quantos leitos hospitalares vão precisar ser criados? Aí você para pensar, poxa, a gente está vivendo na época do coronavírus, né? Covid-19. Aí você vê, qual o motivo que eu estou preso dentro de casa? Porque se você sair na rua, você pode ser contaminado pelo Covid-19, contaminar outras pessoas, e isso vai virar uma loucura. As pessoas vão todas para o hospital, chegar lá não vai ter o quê? Leito. Não vai ter UTI para todo mundo. Então, o governo precisa saber quantas pessoas existem, quais são os tipos de doenças dessas pessoas, como que eles vão lidar com a população naquele momento, ok? Gente, em 1871 foi feito ali o primeiro ideia do censo, né? Na verdade foi feito um ano depois, mas foi em 1871 no governo de Dom Pedro II. Lembrando, Dom Pedro II ele foi o grande imperador do Brasil, tá? Ele ficou até 1889. Mas, gente, vamos lá. Ele fez, na verdade, a repartição de estatística, né? Que foi realizada um ano depois, ou seja, 1872, onde ele fez um censo para saber qual era o número de habitantes dentro do nosso país. Olha aqui a diferença. Em 1872, nós tínhamos 9 milhões de habitantes. Olha o crescimento, 14, 17, 30, 41, 51, 70, 93, 119, 146, 169, 190, 212 milhões de habitantes. Isso já com dados atuais. Então, ou seja, o censo ele é feito justamente para que a gente possa ter uma noção. Até o momento foram feitos 12 censos desde a sua criação, tá bom? Hoje, quem realiza esse censo é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá bom? Gente, vamos lá. O crescimento da população, ele também tem um aspecto ligado à imigração. O Brasil, gente, ele não foi somente feito por brasileiros, né? Os europeus, os africanos, os asiáticos
que migraram para o Brasil, além dos indígenas que aqui já viviam, são os formadores da população brasileira, né? Então, ou seja, os imigrantes, eles entraram no Brasil e vieram, na verdade, aumentar o nosso quantitativo. Essa foto que você pode ver no seu livro, né? Ela representa imigrantes italianos, tá? Quando chegar aqui em Santos, São Paulo, tá bom? Agora, somente esses fazem parte? Não. Você tem aqui, ó, sírios, libaneses, poloneses, ucranianos, holandeses, coreanos, chineses. Ou seja, o Brasil é um país misto, de uma miscigenação gigantesca, né? Atualmente você tem nigerianos, angolanos, bolivianos, você vê aí venezuelanos, né, entrando aqui no Brasil. Então isso acaba gerando ali um aumento populacional. Só que após 1930 houve uma decrescente nesse número de habitantes. Isso pode ser justificado pela lei de cotas da imigração. Foi uma lei que impediu a entrada de muitos imigrantes aqui no Brasil, tá bom? E o que acontece, pessoal? Isso vai gerar também um crescimento altíssimo da população em alguns setores, e nós vamos ter que utilizar o crescimento vegetativo para entender melhor a distribuição da nossa população. Lembrando que o crescimento vegetativo ele é uma diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Lembrando que, vamos pegar exemplo, 1000 habitantes nasceram vivos, eles entram numa estatística. Aí eu vou dizer o seguinte, taxa de natalidade. 1000 habitantes, né? De certa forma, criou-se o número de óbitos, né? As pessoas morreram. Criou a taxa de mortalidade. Então, eu vou, de alguma forma, diminuir uma pela outra. Taxa de natalidade subtrai pela taxa de mortalidade e você vai ter um quantitativo populacional. Então, se você passar pelos anos 1900 até 2020, você percebe que, por exemplo, você tinha uma taxa de natalidade altíssima e ela vai o quê? Decaindo. A mesma coisa acontece com a taxa de mortalidade. Mas isso é legal? Sim, porque você tem ali uma diminuição na taxa de mortalidade, ou seja, as pessoas estão morrendo menos e criando mais expectativa de vida, tá bom? E a taxa de natalidade diminuindo, ela pode causar um grande problema, porque vai ter um envelhecimento populacional. E esse envelhecimento, de alguma forma, pode criar grandes problemas para a economia no futuro, porque você vai ter um grande número de pessoas que vão precisar se aposentar e não vai ter o jovem, né, que vai substituir essas pessoas no mercado de trabalho. Então isso pode ser um problema futuro. E o nosso país passa por isso? Passa, entre aspas, né? Galera, agora, a natalidade e a fecundidade, elas estão em queda no Brasil, né? Desde 1961, as taxas de natalidade e fecundidade elas passam a cair muito. Lembrando que há uma diferença muito grande entre um e outro, tá? Vamos pegar um exemplo. A natalidade nasceu 1000, então ela entra na estatística. A fecundidade, ela é a taxa que vai explicar mais ou menos a quantidade de filhos por mulheres. Segundo a ciência, eles colocam que a mulher ela tem uma taxa de fecundidade entre os 15, mais ou menos ali os 49 anos de idade, tá? Só que isso de alguma forma vai diminuir nas mulheres da atualidade. Por quê? Porque pense só, antigamente as pessoas moravam no campo e eles precisavam fazer muitos filhos porque isso ia virar mão de obra no campo, né? Os homens iam para a roça, as mulheres iam para a roça, né? As mulheres cuidavam de casa. Então, ou seja, era uma quantidade de filhos que virariam mão de obra para as famílias. Só que veio a industrialização, veio a urbanização, né? Então as pessoas foram morar nas cidades. E chegando às cidades, o corre-corre da cidade, a rotina da cidade é totalmente diferente da do campo. Então as pessoas tiveram que, vamos lá, primeiramente, deixar de pensar muito em família, ter filhos, para pensar em ganhar dinheiro. Essa foi a grande questão. Aí você tem, por exemplo, primeiro, a cidade oferece remuneração maior do que a do campo, assistência médico-hospitalar melhor do que a do campo, educação para os filhos. As escolas tendem a ser um pouco melhores do que a do campo. Pouco não, até chega a ser muito. Só que aí as mulheres também vão ganhar uma certa autonomia, né? Uma independência. Elas deixam de ser a dona de casa, passam a ser também a mão de obra. Elas passam a ir trabalhar. Então isso diminui as taxas de fecundidade, tá bom? Então lembrando, entre 15 e 49 anos,
você tem uma época reprodutiva, beleza? Outros métodos também que vão surgir, né? Os métodos contraceptivos, né? Então isso também vai impedir que as mulheres tenham esse quantitativo de filhos, ok? Só para vocês terem ideia, antigamente aqui no Brasil, você tinha ali uma média de filhos entre 6, 7 filhos por mulher. Só que aí foi declinando, foi diminuindo, foi passando o tempo. Aí vamos pegar aqui 2020, 1,6 filhos por mulher. Então você sai de 7 filhos para 1 filho. Olha a diferença, pessoal. Ah, mas isso vai trazer problema? É o que eu falei lá atrás. A população vai ficar mais idosa, vai ter menos jovens, então uma hora a nossa previdência vai sofrer com as consequências, né? Então o lado econômico vai sofrer junto, ok? E a redução da mortalidade e o aumento da expectativa de vida podem ser explicados pelo progresso da medicina, né? A medicina melhorou muito? Nossa, muito. Por quê? Porque ela começa a ter diagnóstico de doenças, principalmente doenças que antigamente eram fatais, como câncer, né? Você tinha doenças aí que, se a pessoa pegasse, poderia, infelizmente, dar adeus. Campanhas de vacinação, aqui como essa figura, ó, as pessoas se protegendo, né, contra o HPV, por exemplo. Então, ou seja, várias condições foram melhoradas, né, para que a população pudesse viver mais, né, melhores condições sanitárias, né, as pessoas começavam a se cuidar mais, questão de sua higiene pessoal, água tratada, esgoto, mas gente, tem que ser falado, o Brasil tem um problema sério com a questão do esgoto, já falo sobre isso, tá? A conscientização da população, né, quanto à prevenção de doenças, pessoal, né, que estimulam principalmente a prática ali de exercício físico, né, uma alimentação mais saudável, né? Infelizmente eu não faço muito isso, mas se as pessoas praticarem mais exercícios físicos, tiverem a alimentação mais saudável, com certeza elas vão viver um pouco mais, beleza? Gente, agora, olha só essa ideia. Quando você tem uma queda na taxa de mortalidade e aumento da expectativa de vida, as pessoas passam a ter mais, como posso dizer para vocês, as pessoas passam a ter mais esperança, né? Então, por exemplo, você sai de 1930 aqui no Brasil, as pessoas vinham até 41 anos de idade, essa era a média. Só que aí, de repente, em 2020, devido à melhoria na medicina, devido ali à questão das questões sanitárias, né? Elas passam a viver até 76 anos de idade. Olha a diferença, tá bom? Galera, termino por aqui. Fica para a próxima aula ali o percurso 6, mas eu aconselho vocês a estarem fazendo as atividades anexadas no Google Classroom, tá bom? Procurem manter uma rotina de estudo. Lembre-se, vocês não estão de férias, vocês estão de quarentena. Não sabemos quando esse problema vai passar, mas precisamos manter uma rotina de estudo, tá bom? Fiquem em casa. Espartanos, arru!